Olá, gente, boa tarde, né? Hoje, dia 5 de maio de 2020, terça-feira, nós vamos iniciar nossa videoaula. Temos como tema de hoje as vistas, que a gente vai encontrar no nosso módulo 1 ainda, nosso último assunto do módulo 1 de matemática, na página 159, tá? Antes de nós iniciarmos o módulo, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de como a gente pode ter a visão superior, que é a que vem de cima, a frontal, que é de frente, como eu estou de frente para a câmera, e a lateral, que é do lado, certo? Ó, em minhas mãos eu tenho um prato, tá? Se eu olhar assim, na visão, ele nessa posição, aqui, ó, eu vou estar tendo uma visão lateral dele, não é isso? Do lado do prato. Se ele tiver assim, eu vou estar tendo uma visão frontal. E se ele tiver assim, e eu olhar de cima, eu vou estar tendo uma visão superior. Então, eu posso ter três vistas de um objeto. A lateral, a frontal e a superior. A minha posição diante do objeto e vai definir o meu acesso de vista a ele. Qual o tipo de vista eu vou ter desse objeto. Certo? Por isso, é muito importante nós conhecermos essas três dimensões de vista: frontal, lateral e superior, certo? No módulo de vocês, aí na página 159, lembrando que é o módulo 1, nós temos lá vistas. Abaixo temos assim: 4 colegas sentaram-se em volta de uma pilha de cubos coloridos e desenharam a vista dessa pilha a partir de sua posição. Esses 4 colegas aqui, o Alex, a Raquel, o Gustavo e a Luana, eles ficaram ao redor de um bloco de cubos e, de acordo com a vista que eles estavam tendo desse bloco, eles fizeram um desenho. Lembrando que, imagine, se eu tivesse nessa vista, eu não ia conseguir fazer o desenho dessa vista, nem tampouco o dessa vista. Então, o que vai identificar, o que vai me fazer perceber a determinada vista é a posição que eu estou do objeto, certo? Aí abaixo está dizendo assim: pinte as cores correspondentes à vista que cada um tem da pilha. A vista de Alex já está pintada. Então, essa é a vista de Alex. Considerando a posição da pilha de blocos aqui, essa vista aqui é uma vista frontal. Provavelmente, essa vista é uma vista frontal. E nós temos as posições da vista de Luana, de Raquel e de Gustavo. Tá certo? Provavelmente uma superior, uma lateral, né? Vamos lá. Passando na página seguinte, nós temos as atividades. Nas atividades, nós temos aqui, ó, nas atividades, algumas imagens. E a questão 1 da atividade, ela pede o seguinte: em cada quadro, contorne apenas as regiões que representam vistas da figura geométrica espacial apresentada. Nós temos aqui um cone e embaixo um cilindro. Então, quais dessas vistas aqui representa o cone? E quais dessas daqui pode representar o cilindro? Certo? Vocês vão circular apenas aqui e representa o cilindro e aqui e representa o cone. Aqui abaixo, né, nós temos a segunda questão da atividade, que diz assim: relacione a da figura à sua vista superior. Para isso, escreva a letra no quadro correspondente. Nós temos 3 figuras e aqui eu quero que vocês relacionem a vista superior. Lembrando que a vista superior é a vista, eu olho de cima. Eu estou por cima, então é a vista que está por cima. Se o prato tivesse aí eu olhando assim, ó, então essa é a vista que eu estou tendo posterior. Aliás, superior, porque está por cima, certo? Aí também, na página 161, continua as atividades. A questão 3 diz: ligue o menino ao seu cachorro, passando apenas por regiões que representam vistas de uma pirâmide. Você vai levar o menino daqui até o cachorro dele, passando apenas por regiões que representem a vista de uma pirâmide.
Essa vista pode ser superior ou frontal, certo? Questão 4. Utilizando 6 peças que lembram figuras geométricas espaciais, Geraldo obteve a seguinte composição. Ele tem 6 peças aqui, não é isso? Um cone, um paralelepípedo, um cilindro, uma pirâmide, uma esfera e um cubo. E olhando de frente, tendo a visão frontal, dessa montagem que o Geraldo fez aqui, quais dessas imagens representa a sua visão frontal dessa imagem? Certo? Vamos responder aí. E aqui termina o nosso módulo 1 de matemática. Lembrando que na sexta-feira, na nossa próxima aula de matemática, vamos iniciar o módulo 2. E não esqueçam também, eu estou aguardando de vocês o vídeo com a marionete de vocês, certo? O teatro de marionete. Vocês terão até sexta-feira para estar postando esse vídeo no meu privado. Eu aguardo e desejo um bom aprendizado a todos. Vamos agora para a aula de ciências. Voltando, gente, hoje em ciências, nós vamos iniciar já o módulo 2, a partir da página 182. Nessa atividade de hoje, nós vamos estudar sobre os seres vivos microscópicos. E aproveitando o ensejo desses seres vivos microscópicos, eu quero trazer para vocês um ser vivo microscópico e está causando medo em todo mundo, que é o coronavírus. Certo? O coronavírus é um ser vivo microscópico. Ele é pequeno, é um vírus que a olho nu a gente não consegue ver, mas ele está causando medo em muita gente. E ele é um ser vivo, porque é um vírus, ele tem vida, ele se multiplica, ele infecta as pessoas, ele, entendeu? Ele é transmitido, e isso é uma forma de vida. Então, só para a gente endossar a nossa aula hoje, eu já vou trazer para vocês essa ideia de ser microscópico, os vírus, inclusive o coronavírus, o Covid-19. Voltando ao módulo, na página 183, tem 3 questões, certo? Aí vocês vão responder essas questões oralmente. Vocês leem, refletem um pouco e respondem, tá bom? Virando aqui, ó, nós temos o que são seres vivos microscópicos. A nossa atividade de hoje, no módulo, começa com uma questão, com um questionamento, uma perguntinha, levando-nos a refletir, a nos questionar sobre o que são seres vivos microscópicos, né? Aí tem lá, observe a figura ao lado. Aqui nós temos uma bancada, que aparentemente não vimos nada nela. Mas tem a primeira questão oral. O que você observa depois depositado sobre o móvel? Em sua opinião, existe algum ser vivo sobre o móvel? Aparentemente, não é isso? Aí nós temos aqui, ó, os seres vivos são encontrados em diferentes locais dos ambientes, mesmo onde não podemos enxergá-los, pois existem seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu, ou seja, sem a utilização de um equipamento próprio para que se veja esse tipo de ser. Certo? Existem seres vivos que não é possível observá-lo sem a utilização, por exemplo, de um microscópio, uma ferramenta que nos permite visualizar seres minúsculos, por poder aumentar em milhares de vezes o tamanho desses seres, certo? Através de câmeras de grau. Pois bem, aí nós temos aqui, esses seres são chamados de seres vivos microscópicos e podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais. Para observarmos os seres vivos microscópicos, podemos utilizar equipamentos chamados microscópios. Esses equipamentos ampliam várias vezes a imagem do que observamos, permitindo enxergar com detalhes o que não conseguimos ver a olho nu. Então, somente o microscópio vai nos permitir observar detalhadamente seres vivos que a olho nu, como eu estou vendo aqui, como vocês estão me vendo, não vão poder ser vistos, certo? Agora vamos observar o material depositado na superfície do móvel, utilizando o microscópio.
Veja ao lado a imagem obtida com esse equipamento. Nessa imagem aqui, ó, obtida, nós temos a imagem de um ácaro, certo? Obtida 315 vezes maior que o tamanho normal dele. Veja, aqui nós temos o ser vivo apresentado na imagem da parte anterior é um ácaro, um ser vivo microscópico. Além dos ácaros, existem outros seres vivos microscópicos, como bactérias e alguns fungos e protozoários. Bactérias. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. Geralmente, não são observadas a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias, que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu. Aqui nesse exemplo do módulo, nós temos o exemplo de uma bactéria aumentada, né? Ó, placa com meio de cultura, contendo colônias de bactérias. Uma placa contendo uma colônia, um conjunto de bactérias. Certo? Nós temos aqui uma placa contendo um conjunto de bactérias. Aí abaixo tem, as bactérias são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. O corpo humano pode ser, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactérias. O nosso corpo humano, pode tornar-se um hospedeiro de grande quantidade de bactérias. Ou seja, nós, com os nossos contatos dia a dia com o ambiente, com os objetos, com os animais, transportamos inúmeras bactérias no nosso corpo. E também, nosso corpo produz também algumas bactérias, no caso, para digerir os alimentos, mas são bactérias boas, não é isso? Vamos lá. As bactérias Bifidobacterium sp, por exemplo, podem ser encontradas no intestino do ser humano saudável. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam as defesas do organismo. Aqui um exemplo dessas bactérias ampliado 24.000 vezes. Tá? E vamos continuando na página 186. Na página 186, aqui nós temos alguns tipos de fungos e bactérias. Como, por exemplo, os lactobacilos, que são encontrados no Danone, Yakult, certo? Também temos aqui o fungo, né? O fungo a gente conhece popularmente por mofo. Tem aqui, ó, falando sobre a cólera, né? A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimento contaminados por essa bactéria. Então, aqui tem um exemplo da bactéria que causa a cólera, tá? Aí vocês podem dar uma lida mais ampliada e continuar o estudo dessa bactéria. Outra bactéria também que a gente pode observar é a cárie dental. Por isso é muito importante nós termos cuidado. Vejam só, olha a imagem dessa boca, né? Aqui nós podemos ver algumas cáries, certo? Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cáries, mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária. A cárie dentária é uma lesão do dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos que ingerimos. Então, olha aí, hora de ter cuidado, né? As bactérias, existem bactérias boas, como nós vimos, que auxiliam na digestão dos alimentos e produção de vitaminas, mas também existem bactérias ruins no nosso organismo e a gente precisa ter muito cuidado e higiene para que elas não se proliferem, né? Como nós podemos ver o caso das cáries, o caso da cólera, na hora de consumir os alimentos, higienizar bem, não é isso? Vamos lá. Um outro ser vivo muito comum, microscópico, são os fungos. Eu tenho certeza que por aí todo mundo, alguém já viu uma imagem como essa daqui. Alguns cogumelos, né? Alguns cogumelos. Orelha de pau, como essa daqui também. Leveduras, como essa daqui. E também o bolor, que a gente conhece popularmente como mofo, do pão e outros alimentos.
todos esses elementos que tem aqui, ó, o cogumelo, a orelha de pau, o levedura e o bolor, são exemplos de fungos, que também são seres microscópicos. Eles aqui só podem ser vistos porque estão em grande quantidade, tá certo? Alguns não são, né? Como os cogumelos e a orelha de pau. Mas as leveduras e esse daqui, eles só são vistos porque formam colônias de fungos, certo? Aí nós temos, ó, além de sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos como pães, vinhos e queijos. O etanol é utilizado como combustível e produzido pela fermentação da cana-de-açúcar, processo realizado pela levedura. Esses seres vivos consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico. Então existem alguns fungos também que, assim como algumas bactérias, eles contribuem para a fabricação de alimentos e podem ser consumidos, certo? Mas nem todos. Ó, um exemplo aqui da onicomicose, né? Que é como se fosse um mofo e dá na unha. É uma infecção fúngica que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, descolam do dedo e se tornam mais duras e grossas. Em geral, o onicomicose ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido, ideal para o desenvolvimento do fungo, certo? Continuando, hoje em ciências, nosso assunto é um pouco extenso. Vamos fazer uma leitura breve aqui, né, da descoberta da penicilina. Vocês vão ler esse texto também, tá? Eu não vou ler para vocês agora, porque assim, é muito extensivo, mas vocês podem ler aí com mais paciência. E depois adentrar nos protozoários. E também são outros seres microscópicos, certo? Os protozoários são seres vivos compostos por apenas uma célula. Maiores deles é microscópica. A maioria deles é microscópica. A maioria dos protozoários são seres microscópicos. Voltando a dizer para vocês que seres microscópicos são aqueles seres bem pequenos e a olho nu nós não conseguimos ver jamais, certo? Um exemplo a gente pode dar para vocês é uma amoeba profetus. Esse ser vivo é encontrado na água doce, como em rios e lagos. Tá vendo? Aqui nós temos outro, por microscópio, o triconinfa, certo? Que fica nos cupins. Aqui nós temos, falando um pouco sobre a prudência no consumo de antibióticos, que os antibióticos são os medicamentos utilizados para o combate a esses seres microscópicos que causam danos à nossa saúde, certo? Esse texto vai falar um pouco sobre a importância do consumo consciente e do consumo apenas sob prescrição médica. E aqui, a partir da página 193, vocês vão fazer a atividade, que vai da página 193 até a página 194. Eu desejo a todos uma boa aula, leiam bastante. Como vocês viram, essa aula de hoje ela tem um texto muito extensivo, um texto amplo, e é importante que vocês leiam, releiam o máximo possível para que possam assimilar da melhor forma o conteúdo. Porque conhecer os seres microscópicos é muito importante para que nós possamos identificá-los e cuidar ainda um pouco mais da nossa saúde. Uma boa aprendizagem e até a próxima aula. Tchau, tchau.